Boa noite a todos, bem-vindos. Estamos na reta final do nosso livro, No Mundo Maior. Hoje a gente vai fazer o capítulo 16 e tentar também fazer o 17. Então, como sempre, a gente vai ter agora a oportunidade de agradecer esse momento, agradecer a espiritualidade que nos acolhe, prepara esse ambiente para que a gente absorva não só os fluidos benéficos, mas também os conhecimentos através da Iarinha. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, sentir a energia benéfica dessa casa de luz que nos acolhe e nos cura. E continuando respirando profundamente, a gente ouve a prece através da música. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Capítulo 16, Alienados Mentais. Então, nesse capítulo, o Calderaro vai levar o André Luiz para uma instituição de recolhimento para desencarnados com problemas mentais. E lá, André Luiz vai obter conhecimentos valiosos sobre os processos que levam à alienação mental. E logo que chegam, o Calderaro já explica que as pessoas que chegam ao desequilíbrio,
é porque tentaram escapar das suas provas ou dos seus compromissos reencarnatórios. Tentaram fugir do programa estipulado antes da reencarnação. Ele compara essa tentativa de fuga a um suicídio, e que ele chama de suicídio dissimulado, que é um processo lento em que a alma vai sabotando a própria saúde e que vai aos poucos eliminando a harmonia mental. Boa noite. Estava estudando o Eclesiastes, e é um livro antigo do Antigo Testamento. Não se sabe exatamente quem é o autor, mas alguns pesquisadores transferem a autoria para o rei Salomão. E nesse Eclesiastes, tem várias passagens, são acho que em torno de 20 livros que compõem o pensamento. Um deles é que nós devemos ser tementes a Deus. Esses dias a gente estava falando sobre isso aqui no estudo. Só que ele dá a interpretação do temente a Deus, que todo aquele que é crente, aquele que crê em Deus, precisa lutar contra a vaidade. Olha que interessante, né? Então, o que ele está falando nesse suicídio inconsciente ou involuntário, disfarçado? O quanto que a gente enlouquece, quanto a gente altera a defesa do nosso corpo, a defesa do nosso psiquismo, por causa de interesses equivocados. A vaidade, ela altera a nossa realidade com o mundo externo. Então não é só a vaidade corporal, de procurar estar sempre com o corpo em ordem. É a vaidade do ego. De achar que a gente tem que ser atendido na hora que a gente quer. De achar que as nossas vontades têm que prevalecer. Muitas vezes, por dizer que eu amo, eu minto. Eu manipulo. Eu acompanhei um tempo atrás uma pessoa que ela tinha muitos ciúmes do filho único, aquela coisa toda, cresceram juntos, né? Sem o pai. Então ela tinha muito medo que ele fosse para a vida. O que ela começou a fazer? Ela percebia que cada vez que ele ia sair de casa, a pressão começava a subir. Ela se aproveitou disso para aumentar um pouco a situação e dizer que estava passando mal. Ela encontrou mecanismos de manipulação para cercear, olha que palavra, né? Antiga, mas cercear o livre-arbítrio, quer dizer, roubar o livre-arbítrio do outro, tolher o livre-arbítrio do outro. Então, a gente vai enlouquecendo e não percebe, viu, gente? Aí eu sempre pergunto, porque eu sou uma boa neurótica, qual é a nossa sabotagem? E eu? Onde que eu estou errando? Porque a gente ainda pensa que erro é o bandido que está aparecendo na televisão. São os escândalos maiores. Aquilo que choca a primeira olhada. Mas não para aí, não. E os escândalos discretos, os escândalos domésticos? Aquelas palavras que não deveriam ter sido ditas? Aquele jeito de olhar a vida que não deveria ter sido feito? Isso vai adulterando o nosso psiquismo. Então essa é a base da vaidade. Eu quero que a vida me sirva. Eu quero que o mundo pare porque eu estou com dor. Quantas pessoas que tiveram uma perda grande, um filho que partiu, uma perda de um emprego, algo que para ela é significativo, ela fica no luto e ela não suporta alegria. Não acontece isso com a gente? A gente não suporta alegria, nem a alegria que Deus nos dá de compensação diante da nossa dor. É a nossa vaidade. Então, às vezes, a gente, aprimorando nossa reflexão sobre os pensamentos, sobre a carga emocional, não é aquilo que imediatamente fica visível. Estava falando ainda há pouco, hoje à tarde, que hoje a gente já sabe identificar com mais propriedade a projeção da sombra. Ah, não gosto de uma pessoa invejosa. Por que me incomoda? Não necessariamente seja igual, que eu faça igual, mas que muitas vezes já identifico que alguma fase da minha vida eu sofri por causa da inveja, já sofri por causa desse tipo de sentimento.
Então, hoje está mais fácil eu identificar. Tanto que bate, né, no tema, que hoje a gente já percebe mais. Mas o segundo passo é identificar os componentes feminino e masculino dentro da nossa psique. Nós, encarnadas como mulheres, a parte interna de modulação, de compensação do nosso psiquismo é o ânimos, é o masculino. Não estamos falando de que o espírito é feminino ou masculino, tá bom? Estamos falando do momento atual, onde nosso aparelho psíquico precisa atuar na matéria. Aquele que está reencarnado como homem tem a sua parte interna, inconsciente, portanto, no feminino, que é a ânima. Só que essas partes internas são maltratadas pela sociedade. Proibições, vergonhas, né? Então, muitas vezes, os modelos que nós colocamos para dentro não são bons. Aí a gente entra na alma. Esses modelos, às vezes, são memórias de como nós já fomos. São memórias masculinas ou femininas mal representadas. Quando hoje reencarnada como mulher, no passado já posso ter tido várias reencarnações como homem, e o que foi? Um tirano, um abusador. E hoje eu não suporto uma pessoa tirana e abusadora. Então eu não a suporto aquilo que ele me faz lembrar do que eu já vivi. Porque eu ainda não entrei em remissão, eu não entrei ainda no processo de perdão. Entendem? Os dois. Eu posso ter feito ou que uma figura tenha feito comigo. Mas vamos lembrar que a gente não fica pautada em uma única reencarnação, né? Então nós já fomos o papel de algoz, já fomos o papel de vítima, já fomos os omissos, Pôncio Pilatos, vou lavar as mãos que eu não quero me envolver, já fizemos de tudo. Hoje é uma reencarnação que a gente precisa se envolver um pouco mais. Mas aí vem o problema. Como é que eu vou me envolver se eu nem me conheço? Se eu nem sei aquilo que me incomoda? Estou angustiada, estou aflita, acordei de mau humor, não sei nem por quê. A gente vai saber tudo? Não. Mas alguns gatilhos a gente já tem que começar a perceber. Ou é o meu masculino mal resolvido, ou é o feminino mal resolvido, na lei da atração comportamental, não é atração sexual. Dá para entender a diferença? Boa noite. No caso, você está falando que a gente... coisas que nós tenhamos passado lá atrás. E atual. Eu posso me ver... Pode. Numa outra pessoa... Né? Eu não gosto da Milena. E por quê? Porque ela é meu espelho, faz uma coisa que não me agrada e eu sei que eu também acabo fazendo isso. Existem emoções que são corrosivas. O aparelho mental não é um aparelho que a gente pega com a mão, mas é um aparelho porque ele funciona nas camadas da consciência. Certas emoções e certos comportamentos corroem as defesas do agora, do ego. E a gente pode acionar memórias espontâneas, de dor, de enfrentamento, de medo, de várias condições. Então a questão é que uma memória está grudada na outra. Didaticamente a gente estuda o agora, o ontem, o amanhã, mas no bem bolado do nosso psiquismo é tudo junto e misturado. É o samba do crioulo doido. Fica ricocheteando no nosso aparelho 1000 ideias ao mesmo tempo. Aí qual é o fenômeno da atualidade? O doutor Risse até pediu para a gente prestar atenção. Falta de atenção. A gente não presta atenção. Né? A gente está conversando aqui, de repente, a gente corta o assunto, não dá continuidade. Né? Então, a nossa dificuldade de prestar atenção, porque a toxicidade dos nossos pensamentos, essa corrosividade, desse confronto, dessas projeções, estão machucando a gente. Por isso que a gente está vivendo na época do perdão. Quem não arrumar a casa mental pelo perdão, eu decido saber que aconteceu, mas eu decido não ficar preso nisso. Eu não preciso esquecer para melhorar, porque ninguém esquece. Eu vou melhorar mesmo assim. Eu quero ser diferente do que o meu passado foi. Eu quero ser melhor. Tanto como vítima, quanto algoz. E às vezes a gente fica identificado. Aí eu chego para você, Fátima, meu rostinho vermelhinho, bochechinha redonda,
favorável, né? Falo manso, tenho esse timbre mais baixo. Em casa eu sou uma tirana. Ninguém me suporta. Mas aqui eu pego o microfone e falo. Aí, o que acontece muitas vezes? Eu tenho uma inversão de culpas. Porque quando eu não tolero a verdade sobre mim mesma, eu entro num papel de vítima e encontro um algoz. Como é comum no atendimento fraterno isso acontecer, por exemplo? Como é comum nos consultórios, a pessoa vem contar a história, ela conta a versão dela, né? Editada. Então, a gente, às vezes, troca o papel, porque, na verdade, é muito difícil ver que a gente ainda não é bom. Jogando a culpa no outro, é sempre o outro. É. Foi você que me fez te dar um tapa. Né? Foi você que está fazendo eu fazer isso com você. Olha a loucura que a gente está... E isso é o desvirtuamento da vaidade. Né? Por isso que nós temos que ser tementes a Deus, respeitosos com a lei de Deus. Quando a gente falta com respeito à lei de Deus, a gente perde a engrenagem. Boa noite, eu sou Rosana. Então, isso quer dizer que a gente usa uma máscara diariamente. E difícil é a gente identificar que tem essa máscara e como tirar essa máscara sem se assustar. A gente não tira simplesmente. Na verdade, a gente tem várias personas. Tá? Várias personas. Tá? Então, os dois arquétipos, no processo de evolução do nosso indivíduo, que é a individuação, é justamente esse primeiro confronto. Sombra, aquilo que eu não aguentei e guardei, ou por ideias, crenças da família, isso é feio, mulher não faz isso, homem não faz aquilo. Aquelas coisas que a gente não tolera, a gente guarda. E isso vai gerando aquele arquétipo chamado sombra. Nem sempre são coisas feias. Às vezes são coisas boas, mas que às vezes eu acho que eu não mereço. Eu também guardo. Para isso, a gente veste imagens. Né? Nós vestimos papéis sociais. O papel do profissional, o papel do filho, o papel do pai, o papel do religioso. Nós vestimos essas pessoas. Elas são necessárias, temporariamente. O Jung vai nos dar a proposta de que quando esses dois arquétipos se enfrentam, se olham, a gente dissolve mais a sombra e tem menos necessidade de persona. Nós ficamos mais espontâneos, mais transparentes, mais naturais. Conhece alguém assim? Ainda não também, Rosana. É o nosso processo. Né? Às vezes a gente fica tão misturado com a persona. Veja uma pessoa workaholic. O tempo todo dela é pensar de trabalho. O tempo todo. Ela não consegue pensar família. Se vem uma crítica sobre, nossa, seu filho está com saudade de você, não aceita. Sente raiva. Porque toda a força mental está em manter o papel que dentro dele, na fantasia dele, o glorifica como um bom profissional. Eu me mato de trabalhar. Então ele está tomado pela persona. E aí ele não vai conseguir perceber a sombra, que às vezes ele está tendo uma falta com aquele filho. Aí lembrando do que a Fátima falou, às vezes é a falta introjetada do que eu sofri. E eu não consigo dar o outro lado da moeda. Quando você recebeu uma ofensa, dê a outra face. Lembra o Evangelho? Se alguém te bater na face direita, apresentar ele também à esquerda. Essa passagem está dizendo o seguinte, quando a dor vem, aprenda a reagir de um outro jeito, o outro lado. Não é para ficar para apanhar. Mas às vezes vai acontecer que eu vou reagir exatamente como eu fui estimulado em alguma época importante da minha vida, como, por exemplo, a infância. Isso gera angústia, só que eu não percebo. O que eu faço? Crio mais resistência para fora. Aí eu vou trabalhar mais, eu vou buscar mais, eu vou ver mais problema social, eu vou para fora. Lembra que é falado pelo Jung? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Olhar para dentro é difícil, hein, gente? A gente não vê uma casa bonita. Olhar para dentro não é tão gostoso, não. A gente vai ver muita coisa que incomoda. Muito psicologismo? Dá? Tá.
Então, eles entram nessa instituição e se preparam para analisar alguns casos. O primeiro caso era de uma senhora que se dizia marquesa, e lá na instituição eles usam um uniforme, mas ela usava o uniforme como se fosse um vestido da realeza de antigamente. E falando para duas ouvintes que ela tinha sido traída pela família, mas que ela tinha amigos poderosos, inclusive o imperador. E os traidores se arrependeriam do que tinham feito com ela. Aí o Calderaro explica para o André que realmente ela tinha sido uma marquesa, mas que ela abusou do poder dela enquanto nessa situação. E a oportunidade veio, né, quando ela reencarnou, para reparar algumas questões, né, ela reencarnou numa família pobre e com muitas dificuldades. E ela não aceitando os desafios, ela fraquejou diante dos desafios dessa família e abusou do próprio corpo, né? Utilizou de maneira leviana e inadequada, prejudicando dessa forma a harmonia do cérebro, do perispírito. O resultado foi a alienação dela, que se manifesta dessa forma, vivendo mentalmente numa época em que ela tinha poder, que ela foi marquesa, que para ela isso foi muito importante, e assim fugia do que ela não queria aceitar. O segundo caso, uma enfermeira que conversava com uma senhora, que essa senhora estava muito nervosa, porque a enfermeira falava para que ela se arrumasse, ficasse bonita, porque o marido estava ali para visitá-la. E ela se enfureceu com a enfermeira, começou a gritar, falou que não queria de jeito nenhum ver o marido, falou, descreveu o marido de várias formas para a enfermeira e falou que o odiava profundamente. E ela entrou numa crise que estava parecendo que estava tendo um ataque epilético. E ela caiu no chão. E o Calderaro explica que o casamento era uma recapitulação do passado e que provavelmente ela tenha falhado. Não aceitou a reconciliação plena com o marido, então ela o via como um inimigo e não aceitava a situação. E a realidade estava fugindo dela. Esse caso, como ele explicou a André, ele fala assim: os casos de loucura muitas vezes são recursos, são fugas, são rebeldia contra os desígnios superiores que nos conduzem a recapitularmos relacionamentos difíceis. Portanto, essa senhora, ela estava num processo de inaceitação com o que estava com o marido, que provavelmente era a pessoa com quem ela deveria se reconciliar, de atritos ou inimizades passadas. Ela preferiu alienação para fugir do compromisso. Na sequência, ele faz observações de como devemos proceder para não cairmos em situações de rebeldia que vão contra os desígnios da providência, para não deixarmos a nossa mente presa dentro de uma determinada realidade, para a gente movimentar a nossa mente, deslocar. A nossa realidade ainda está muito misturada com vícios, defeitos, com orgulho. Então, revolver as ideias, agitar, modificar, como é feito com a terra, arando a terra para depois nutrir, depois colocar uma semente, para assim germinar novas ideias, novos pensamentos.
O André Luiz fala sobre o circuito fechado, monoideia, ideia cristalizada, personalidade cristalizada. Quem de nós que não teve uma ocorrência na vida que aquilo vira e mexe e volta? Vira e mexe, a gente lembra daquele episódio. Às vezes com mais emoção, parece que a gente até revive a dor, o sofrimento ou a alegria, mas normalmente é com dor. Às vezes a gente só lembra do fato, mas que ainda povoa o nosso pensamento e nos assombra. Eu gosto muito dessa expressão, vocês me desculpem que eu repito muito. Porque a assombração é aquilo que entra quando a gente não quer que entre. Não precisa ser um espírito, uma ideia, um medo, é uma assombração. Então, essas assombrações são memórias, mas elas não são nítidas. Todos nós aqui estamos acompanhando o capítulo, correto? Mas cada um pode falar um aspecto. A nossa atenção flutua, nosso ouvido flutua, nós temos seletividade em tudo. E a gente vai apreender as coisas, não aprender, de acordo com a nossa sensibilidade e a nossa evolução. Então é lógico que quando a gente for narrar alguma coisa, a gente vai narrar do nosso jeito. Até a nossa dor. Não é? Então, essa fixação de ideias é que faz com que a gente adoeça. Pensando numa história que aconteceu no Brasil colônia, na época da escravidão. O Brasil foi o último país a entrar em abolição. Interessante, né? Pátria do Evangelho, coração do mundo, celeiro. Né? Então você vê que as sombras sempre estiveram aqui presentes, tentando minar a tarefa do Brasil. Muito bom. E aí a espiritualidade conta a história de uma mulher que tinha sido uma dona de engenho, daquelas bem cruéis. Não trabalha, arranca o dedinho, vai para o tronco. Então, olhar o ser humano como se fosse um objeto que eu posso usar como eu quiser. Não importa se tem sentimento, o que é, o que não é. Essa frieza, na ilusão de que eu possuo alguém, fez com que ela se tornasse uma perversa, uma tirana. Vocês imaginam quando ela chegou no mundo espiritual, né? Vocês imaginam. Tem gente que perdoa. Ah, ela é louca. Ah, coitada, deixa que Deus resolve. A maioria não perdoa. Ainda hoje a gente quer justiça com as próprias mãos. Então ela sofre muito na espiritualidade, até que ela é resgatada. É feito um tratamento de orientação, planejamento reencarnatório e ela volta. E ela volta na nossa atualidade. Aí ela tem uma dissociação de personalidade, que não é a loucura como a gente compreende na psiquiatria clássica. Mas é a loucura porque os traços daquela mulher prepotente, achando que era dona de tudo e de todos, que dava ordem, voltou. Só que agora ela está encarnada no corpo de uma negra. Olha como a vida traz. Tudo aquilo que ela repudiou, teve nojo, maltratou, agora ela tem que olhar a carne e tem que aprender a amar e respeitar. Entende que a gente não vem pagar, mas a gente vem arrumar? Entende que aquilo que eu machuquei, eu tenho muita chance de voltar até a atração e viver igual, para passar na pele. Quem sabe, passando na pele, a gente respeita. Mas ela não achou graça logo no início, não, viu? Não gostava de ter amigos negros. Falava que os negros eram pessoas erradas, de má vida. Ela continuou com o pensamento. A personalidade não mudou porque reencarnou. Só depois que o neto começou a ter um monte de problema na escola, por causa do preconceito, que ela começou a entender a situação. Olha que interessante, né? Às vezes a vida precisa mexer com quem é caro para a gente. Para quem tem emoção. Para a gente começar a entender o respeito. Como que eu quero o respeito dos outros se eu também não sei dar? Como? Eu bato na bandeira, isso e aquilo, e hoje a gente está vivendo um rebuliço social, né? Quem está certo, quem está errado. E as pessoas são tão tendenciosas que elas escolhem um lado e esquecem que tem o outro. Então, eles entram no departamento masculino e observam um senhor que ele agia como se fosse um robô.
ele estava sendo perseguido por várias entidades espirituais. Essas entidades estavam hipnotizando ele. Ele estava completamente dominado. Então ele chama o ajudante e fala para o ajudante que ele ontem tinha sido um leão e que hoje ele era uma bananeira. Isso mostrava o estado que ele estava, né, fascinado, tendo alucinações e delírios, que eram resultados das entidades que o perseguiam e o obsediavam. Aí já não é nem mais a fascinação, já é a subjugação. Ele perde o livre-arbítrio, ele perde a identidade dele. Os espíritos que dominam o corpo mental dele são tão perversos, tão vingativos, que fazem o que querem. E ele está com a defesa moral tão fragilizada, porque ele não construiu nada no patrimônio divino, só achava que tinha que receber, que aí, então, ele não tem defesas. Então, vamos pensar que saúde mental, ninguém perde saúde mental à toa. A sua depressão de hoje, o seu descontrole da ansiedade, os transtornos somatoformes, o que for que aconteça na saúde mental, não veio por uma ordem do acaso. Ele, quando encarnado, abusou de certas vantagens. E hoje ele está exposto a emissões contínuas de forças que o deprimem e o enlouquecem, por ter abusado do magnetismo pessoal. Esse homem tinha uma beleza física invejável, e por conta disso, ele iludiu, abusou e infelicitou muitas mulheres, dando vazão aos instintos mais baixos. Essas mulheres agora se uniram para persegui-lo. E elas o têm como inimigo. A força delas era tão grande que ele não conseguiu resistir e se entregou a essa perseguição. Ele se tornou um joguete nas mãos delas e elas imprimiam imagens causando alucinações e delírios, como do leão e hoje uma bananeira. E dentro dos conhecimentos médicos que o André tinha, né, terrestres, ele entendeu que esse caso se tratava de um quadro de esquizofrenia. Em seguida, eles se deparam com dois velhinhos falando frases desconexas. Calderaro nos dá outra lição bem interessante sobre envelhecimento, sobre a decrepitude, sobre a demência. Ele diz que durante a vida saudável, nós conseguimos esconder as nossas más tendências, os nossos impulsos inferiores mais fortes. Conseguimos escondê-los na convivência, inclusive na convivência social. Isso, muitas vezes, lutando contra eles, tentando, inclusive, anulá-los. Quando vem a velhice, a doença ou a mente enfraquecida, esses impulsos que ainda são fortes internamente, não se consegue controlar e são exteriorizados. Isso acontece também quando somos invigilantes, quando algo nos surpreende. Em momentos de pressão, também podemos pôr para fora muitas coisas que, na verdade, gostaríamos de esconder. Vocês me desculpem, eu sou um pouco chata. O problema não é aquilo que a gente percebe, é o que não percebemos. Eu já posso perceber que eu já sou mais brava, né? E às vezes a paciência falha, isso a gente já percebe. Mas e aqueles traços do nosso caráter que a gente não dá conta? Né? E aquela falta de caridade no comportamento do outro que a gente só está dizendo que é um comentário? Né? Tantas coisinhas erradas que a gente faz e não se dá conta. Nos quadros da esquizofrenia, né, o quadro apresentado é um quadro clássico da esquizofrenia. Né? O que o médico vai dizer? O que a equipe médica, psiquiátrica vai dizer, a enfermagem? Ele está alucinando, está mostrando o comportamento, ele precisa de medicação, ele precisa do cuidado.
né? Só que o que está acontecendo no plano astral enquanto isso? Essas mulheres, através do ódio, só que pela ressonância vibratória, elas não estão falando uma mentira, elas estão falando uma verdade que ele fez, que está no porão da consciência dele, ele guarda os traços, ele pode não se arrepender, mas ele tem a memória do erro. Vamos lembrar disso? Todos nós temos a memória do erro. Não quer dizer que nos arrependemos, mas a gente sabe que estava errado. Tanto que a gente faz escondido. Se fosse certo, a gente faria claras. Então, elas conseguem capturar o nível de consciência dele e na vibração do magnetismo que ele usou, quer dizer, enfraqueceu as forças perispirituais, fica sem governo mental. A pineal, que é uma antena parapsicológica, ela captura. Mas ela não para aí. Ela captura as ondas mentais e ela reproduz imagens, sons, sensações. Por isso que a doença mental tem muito de mediúnico. Olha que legal, né, o título do Bezerra de Menezes. A saúde mental, a loucura sobre um novo prisma. Um novo prisma sobre a loucura. Quando é que a gente vai entender que ninguém adoece se não fez o mal? Ninguém vai ser acometido por uma doença se não tiver nos refolhos da alma. Essa é antiga, hein? Leitura antiga. Nos refolhos da alma. Onde que tirou isso, meu Deus? Se não tiver uma base psicopatológica moral. Então, se adoecemos, é porque estamos plenamente em reabilitação. Por isso que a doença não é um empecilho, a doença é um caminho. Maravilhoso, gente. Espera, não estou falando que é maravilhoso sofrer a doença. Não cheguei nesse ponto ainda esquizoide. Mas eu estou dizendo que a doença, por mais que ela seja limitadora, vai cercear o livre-arbítrio, vai dificultar, ela é a correção que eu preciso. Ela vai ser o limitador do meu livre-arbítrio até eu aprender a usar de novo. Então, gente, quando a doença bate na nossa porta, a doença orgânica, mas a doença psíquica, sobremaneira, ela está chamando a gente para regeneração. Outro dia, quem fala muito, né? Tempos atrás eu falei assim que a depressão é o distanciamento de Deus. Só faltou uma cruz e a fogueira. Né? Quase fui para a Inquisição. Né? Deixa eu falar com calma, não estou falando que eu também não faça os meus momentos de depressão, que também não esteja aberto a ter isso. Estamos falando o seguinte, quando a depressão, o vazio da alma, profundo, entra em nós, é porque a gente se distanciou de Deus. A gente sabe Deus, mas não sente Deus. E nós somos espíritas, é muito comum espírita lógica, eu quero lógica. É tanta lógica que a gente esquece de sentir. É muito mais fácil falar é karma do outro e eu me abster de qualquer tipo de ajuda. Então nós também estamos passando um momento muito delicado. Então, quando a gente tem esse enfrentamento da vida maior, que deprime o nosso humor, que desgasta as nossas forças, a gente vai ter que aprender a reencontrar a vitalidade. E não é mais como era antigamente. Não vai ser no mesmo lugar. A gente vai ter que ter a criatividade divina para encontrar novas rotas. Há muitas moradas na casa do Pai. Há muitos jeitos de chegar até Ele de novo, né? E a gente vai ter que descobrir. E por isso que tem tanta essa campanha do silêncio. Gente, consegue ficar em silêncio? Meu corpo está quase começando. Mas e a cabeça? Que barulheira é essa que está dentro da gente? Silenciar esse barulho mental. Não é o nada. Nada a gente não consegue. Talvez alguns irmãos que já venham de uma linhagem oriental, muitos milênios trabalhados, consigam do nada. Né? Aqueles iogues que ficam parados não se alimentam por dias. Né? Parece que nem respira. Mas a gente, no nosso condicionamento mental, não vai esvaziar totalmente, mas vai limpar, vai purificar. Só para a gente fechar esse capítulo, saúde mental é a necessidade de harmonizar a consciência, que é a sabedoria, com o amor, que é a caridade. Senão, gente, a gente perde o sentido da vida.
Capítulo 17, no limiar das cavernas. Nesse capítulo, nós vamos ver o André Luiz, junto com outros socorristas, que vão atuar nas cavernas, que são regiões de profunda dor e profundo sofrimento. Lá eles são recebidos pela irmã Cipriana, que acolhe bem todos, carinhosa como sempre, mas olha estranhamente para o André, perguntando se ele tinha um curso de preparação para assistência nas zonas espirituais espessas. Ele fala que não, mas o Calderário intervém falando que ele participou de muitas expedições, como aprendiz, ele atuou como participante de missão há pouco, e também tinha a recomendação do Eusébio, né, para que ele participasse ali nas cavernas. E é falado também que o objetivo dele, do André, é levar informações para conscientizar as pessoas. E o que é bom, como fala o texto, a ciência do bem viver. O Ranieri, né? Os abismos, quando a espiritualidade fala que são 3 camadas, não são delimitadas exatamente. Umbral leve, podemos dizer até que a gente transita aqui na matéria pelo umbral. Não tem bairros tão densos. É a combinação de pensamentos, de emoções em certas áreas. Umbral leve, que vai estar mais ou menos algumas colônias, como o nosso lar. Umbral moderado e o umbral profundo, ou os abismos. Os abismos são regiões extremamente densas. Então, por que ela olha desconfiada? Não é desconfiada porque ele vai fazer erro, desconfiada porque, se ele não estiver pronto, ele enlouquece. Nós, que ainda não temos uma evolução muito firmada, que a gente pensa no bem de manhã, à tarde já pensa no mal e vai vivendo assim, se a gente tiver um desdobramento e for parar numa zona dessa, em desdobramento, a gente rompe o corpo, a gente pode morrer, né? Entrar em desencarne pelo colapso emocional, nervoso, e ficar preso lá. Porque nós absorvemos aquela energia e lembramos muitas coisas erradas. Então é por isso que ela ficou com uma apreensão, né? Será que o André já está pronto para entrar? Algumas narrativas falam até que alguns espíritos usavam quase que uma proteção igual o escafandro de antigamente, os mergulhadores de antigamente, né? Então, quer dizer, a gente precisa uma proteção para estar em certos lugares. O que diria aqui na Terra, né? Uma dúvida, gruta lá de Palhares, naquela parte mais profunda, equivale a essa caverna ou não? Amanhã nós vamos fazer a 4ª e última do ano, né? Caravana para Minas. Nós fechamos a caravana em Sacramento, na Gruta dos Palhares. Nós sabemos que Minas Gerais foi um lugar de muita escravidão. As minas, e essa cultura que não sei se é boa ou não, mas as minas eram usadas por crianças negrinhos, pequenininhos, como eles falavam, que tinham dedinhos fininhos que podiam colocar os explosivos nos buracos. Então, houve muita morte, muito machucado. Numa dessas fugas, alguns desses irmãos foram parar na Gruta dos Palhares e foram entrando. Pela perversidade das pessoas, né, dos ditos brancos, eles fecharam a porta e não tinha mais acesso. Então, todos morreram ali. E muitos desses espíritos, que foram muitos entraram ali na Gruta dos Palhares, e quem sabe, lá é um lugar pequeno, não é um lugar tão grande, morreram em muita revolta, em muito sofrimento. A espiritualidade fala que muitos desses irmãos agora estão sendo resgatados. Agora estão em condições de serem resgatados. Tá? Então, eles ficaram presos no ambiente, criaram um umbral pessoal. Tá? E é um lugar de oração. Cada um que vai lá e ora, mesmo que ore por si, mas a oração, o contato com Deus, beneficia com a energia
para ajudar a modificar esse panorama de tanto sofrimento. Os animais, a natureza, a água, né? Sim. Muito rapidamente, essa obra do André Luiz, O Abismo, em determinado momento, eles estão num rio de sangue, onde estavam vários espíritos que eram assassinos contumazes. E eles estavam mergulhados, alguns até o peito, alguns estavam completamente mergulhados no sangue, porque eles, encarnação após encarnação, derramaram o sangue do semelhante. E eles estão, o André, e eu não me lembro quem que era o mentor que eu acompanhava, eles estão caminhando sobre esse rio, mas em determinado momento o André Luiz começa a afundar, ele se apavora de ver aquela situação, e quando a água chega na cintura dele, o mentor retira ele daquele mar de sangue e explica, você já esteve aqui no passado. E aí a lei de causa e efeito, né, para que a gente se redima conforme você esclarecia, enquanto nós não estivermos completamente redimidos, quando a gente chega perto de uma dessas circunstâncias, a nossa memória ainda está viva. E essa memória, ela bloqueia o agora e a gente dissocia, enlouquece. E a gente volta a viver do passado como se ele fosse o agora, né? E tanto o André Luiz, que mostra pelo médium Ranieri, quanto o André Luiz, que é narrado pela nossa literatura, ele também fala do rio de pessoas, né, que se formava as pessoas aglutinadas em pleno derretimento do perispírito, se é que a gente pode usar essa expressão, né? O amor, o antagonismo do amor, o ódio, a violência, o desejo pelo mal, derrete o nosso perispírito. Essa é a chamada segunda morte. O espírito morre? Não, o espírito nunca morre. Nós somos eternos. Mas tem aquele momento onde o perispírito ele está vibrando com tanta coisa errada, com tanta monoideia de violência, que ele desajusta o perispírito e pode virar aquela forma ovalada, né? Os ovoides, muito usados para manipulação de energia, indução de vícios. Então, nós podemos ter essa fase onde o nosso pensamento ele regride de tal ponto que a gente precisa ter um recomeço. Não vale a pena a dor. Não vale a pena causar a dor. Se a gente consegue entender isso pelo amor, pela empatia, que a gente entenda pelo menos pela prevenção, pelo raciocínio. Então, o Calderaro não, o André não tem permissão para entrar, né? Ele fica por ali, mas tem autorização para ficar por ali pelos limiares da caverna com o Calderaro. E é um espaço muito grande. E lá eles começam a observar cenas deprimentes, lugares escuros, pessoas em sofrimento. E o André se depara, inclusive, com pessoas, espíritos volitando. E isso chama muito a atenção dele. Estou falando rápido para dar tempo. Daí o Calderaro explica para o André, né, que como que o André fala, né, como que espíritos dessa região tão escura e tão cheia de problemas conseguem volitar, sendo que no nosso lar muitas pessoas, muitos espíritos ainda têm dificuldade. E o Calderaro explica que a volitação é uma questão de força da mente e não de sentimentos de elevação. E como diz o André, a gente pode observar que os corvos voam baixo, procurando detritos, enquanto as andorinhas se libram ou pairam alto, buscando a primavera. O Calderaro explica que para a subsistência deles, lá naquele local, nada lhes falta. E assim como em um manicômio na Terra, né, que é igual como num manicômio aqui, tudo é provido para eles lá.
E lá se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes. Muitos são inteligentes e esclarecidos intelectualmente, porém sem amor nenhum no coração, sem compaixão, e eles erram a cada obstáculo. Eles agem como se fossem impermeáveis, como se tivesse uma capa, né, cobrindo eles ao auxílio santificante. Não chega até eles, eles não deixam. Então, eles estão envoltos em posição mental desde o desligamento, desde a transição, dificultando tirá-los ou arrancá-los desse desequilíbrio. Observa-se que nesse ambiente grotesco estão homicidas, viciados, os cúpidos, os avarentos, os materialistas, que se agregam em deplorável situação de cegueira. Os infelizes das cavernas permanecem unidos uns aos outros em afinidades quase perfeitas e são contidos apenas pelas leis vibratórias que os regem. É de se considerar que esse arsenal de alienados da mente que serão os próximos reencarnados. E são poucos o que conseguem aproveitar a oportunidade terrena, que seria para restaurar as energias. É fácil fugir do caminho reto, muito difícil é o retorno. Aproximam-se deles uma barulhenta colmeia de sofredores em um tenebroso agrupamento de irmãos loucos que não se davam conta da presença deles. Eram espíritos afinizados pelaquela vibração. O André se aproxima de um deles, que em sua face macilenta impressionava. Sintonizou-se na onda mental que não lhe oferecia longa investigação. E esse homem havia assassinado sua mulher. E além de não ter se arrependido pelo crime, desejava revê-la para torturá-la ainda mais. Vão chegando perto deles, flutuando um pesado grupo, seres monstruosos que faziam um ruído ensurdecedor. Eram antigos negociantes terrenos, cuja única vontade era juntar dinheiro para satisfazer a própria avidez pela riqueza. Usaram o ouro não para beneficiar ninguém, só queriam fortuna e criavam maneiras para obterem lucros. Eram os escravos da própria ganância, queriam ganhar sempre e voam pesadamente em busca de lucros e monopólios que não mais encontrarão. André queria parar alguns deles para conversar, fazê-los entender a situação, e Calderário lhe chama, esclarecendo que será perda de tempo, pois ainda estão em total desequilíbrio. Não é perda de tempo porque nós somos melhores e os outros são piores. Não é essa perda de tempo. É uma lição importante. Quando a gente começa a abrir os olhos para a vida maior, a gente acha que tem que salvar todo mundo, né? Olha a imaturidade. Parece que o mundo começou a existir a partir do momento que eu descobri Deus. É muito narcisismo, né? É muita infantilidade. E aconteceu isso com o André Luiz. Quantas e quantas vezes os mentores, calma, ainda não. Não é porque a pessoa está sofrendo que ela está pronta para ser ajudada. Tem uma frase que eu adoro. A gente quer se ver livre do mal, não da mente pecadora. Adoro. Quantos de nós rezamos pedindo para afastar o mal da nossa vida? Mas eu rezo para pedir para afastar a causa do mal na minha vida? A causa no meu caráter, do meu traço de personalidade que ainda é doente? Por isso que hoje a gente tem tido uma legião de pessoas vítimas. O vitimismo é uma doença, sufixo ismo, né? É uma doença do nosso comportamento.
Ou a gente vai para esse vitimismo, ou então a gente escolhe a gêmea, que é o desculpismo, que a gente fica desculpando por que a gente está agindo. Por enquanto, a gente tem uma defesa chamada corpo. Ele pode estar meio roto, meio rasgado, meio deformadinho, né? Já com algumas rugas a mais, mas é uma defesa maravilhosa. Quando nós, pelos laços do desencarne, sairmos e não tivermos mais para onde falar, acordei do pesadelo, voltar rápido para o corpo, aí a gente vai ver se realmente a gente aprendeu. Então, por que a gente perde tanto tempo com mesquinharia? Porque a gente está magoadinho com alguém que não nos convidou para um churrasco. Desculpe, meus exemplos estão terríveis, mas por que a gente fica tão magoado com coisa que é tão pequena? E essa ocupação do efêmero tem enlouquecido a gente. A gente tem prestado muito pouca atenção no que é divino, no que é sagrado. A gente lembra de Deus quando é para pedir. Então a gente precisa se ocupar mais. E a sugestão é simples, né? Pega um bom livro, leia com calma, não precisa terminar o livro logo, mas presta atenção no que você está lendo. Não queira respostas rápidas. A gente levou muito tempo mergulhando na ignorância. Agora a gente precisa de tempo para sair dela, né? Vamos devagar, mas vamos para sempre. Vamos para frente. Vamos pedir a Deus a paz para o nosso trabalho? Essas próximas semanas, até o final do mês, nós encerramos os nossos estudos desse ano, o livro No Mundo Maior. E quando voltarmos o ano que vem, depois das festividades do Carnaval, nós estaremos divulgando as datas direitinho, nós vamos voltar com uma mudança. Vamos lembrar que nós vamos voltar juntando o estudo com a desobsessão. Então, o nosso estudo não vai mais ser 6h30, vai ser às 7h, junto com os trabalhos de desobsessão. Tá bem? Foi uma manobra da casa para que a gente possa ter uma vigilância e um equilíbrio maior nos trabalhos. Tá bem? E aí a gente volta com um livro maravilhoso, leio, Libertação, do do Papa Gregório. Está na história, né? Vamos estudar o que ele passou e quanto que a revolta faz mal para a gente. Então vamos pedir a Deus que tire o veneno da revolta no nosso coração, do inconformismo, da não aceitação, que a gente possa ter força para lidar com aquilo que seja mais profundo, mais difícil. Quantos de nós estamos vivendo uma reencarnação preparatória? Reencarnações, às vezes parece que a gente está viajando na viagem. Mas muitos de nós já estamos numa reencarnação desfecho. Aquela reencarnação de mudança de significado de vida. Já estamos sendo convidados à regeneração de uma maneira mais profunda e às vezes até mais dramática. Então, que não nos falte a força para compreender. Não só a força para tolerar, mas a força para compreender e assim superar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Faltaram algumas perguntas, mas aí eu também trago sugestão de assistir o evangelho que a Cris fez nessa segunda-feira, falando sobre as defesas do organismo perispiritual e corpóreo, para a gente entender que nós estamos vivendo em contaminação, mas por causa do jeito que pensamos, sentimos e agimos. Uma boa noite a todos, e aqueles que vão ficar conosco no trabalho de desobsessão, por favor, nos ajude com silêncio e as boas vibrações.